Graças a paz, meus irmãos. Tá meio alto esse negócio aqui, não tá? Graças a paz. Amém. Meus irmãos, estou muito feliz essa noite, novamente, de ter a oportunidade de estar aqui na minha igreja para trazer aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Fui tomar um pouco de água e o pastor Felipe, da minha turma lá do seminário, eu fui dar um abraço nele, ele falou, vai pregar hoje? Eu disse, vou. Ele, tá tranquilo? Eu disse, nunca, porque sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. 2019 foi um ano muito especial para mim, foi um ano de muitas lutas, de muitas batalhas espirituais, mas foi um ano muito especial, e graças a Deus, o Senhor tem me dado a oportunidade de começar 2020 da forma que eu comecei 2019, porque o ano passado, no primeiro culto aqui à noite, eu também trouxe a reflexão, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu trago um abraço dos irmãos da Igreja Batista da Lagoa. Tá aí, não sei se dá para ver direito, deixa eu sair aqui, pronto, tá aí os irmãos lá da Igreja Batista da Lagoa, que é uma das congregações aqui da Igreja Emanuel. Essa foto para mim foi bem especial, porque tinha umas 3 salas com quantidade de crianças mais ou menos desse tamanho, e conversando com a liderança da igreja, a gente pensando hoje na hora do almoço, que há 1 ano e 7 meses atrás, nós começamos os cultos lá na nossa casa, onde a gente alugou para os cultos, começamos e tivemos lá o nosso primeiro culto com 33 adultos. Nesse domingo, só de criança tinha quase 40. Então veja que a gente já tem uma quantidade maior de criança, e eu gostei que a irmã ali da educação fez assim com a cabeça, ela gosta, né? Então é isso mesmo, então a gente tem investido muito na questão das crianças. Aí foi o batismo, nós batizamos, já realizamos 3 cultos de batismo, e 4, esse aí foi o 4, né? Batizamos 8, no final do mês estaremos batizando mais 9 irmãos, e aí foi um dos irmãos que se batizaram. Então pedi que a igreja continue orando, e ainda mais agora, porque a casa que nós nos reunimos enquanto igreja ali está bem apertada já. Conversava com o pastor, conversava com a irmã Deise, que nós estamos alugando um galpão maior, né, se Deus assim permitir, para a gente estar cultuando lá, porque a área de culto nossa ali cabe 90 pessoas, no máximo 100. E aquela foto que eu coloquei ali foi um culto que teve 140 adultos, então tinha gente em pé, na janela, todo que é lugar. Então louvado seja o nome do Senhor por tudo isso, Ele que está ali operando. Plantar uma igreja é sinônimo de muita luta espiritual, é sinônimo de muita batalha. E a gente vai refletir um pouco essa noite sobre isso, porque o tema que a igreja está propondo esse mês é essa questão da missão da igreja, né? A missão da igreja, o porquê existe igreja, o porquê plantar uma igreja, o porquê sair. Alguns irmãos, há um pouco mais de 2 anos atrás, saíram das suas igrejas, já estavam ali, né, bem adaptados nas suas atividades, e se lançaram a esse projeto, a esse desafio de plantar uma igreja, e lutas espirituais surgem, porque é um ambiente que não tem ali a igreja que é relevante para a comunidade, passa a ter, e existe muita batalha nesse sentido. Mas antes de entender por que plantar uma igreja, a gente tem que entender o que é a igreja, porque infelizmente parece que de algumas décadas para cá, até por conta de uma questão histórica, de nós sermos tão templários, né, tão templocêntricos, a gente entende muitas vezes que igreja é o prédio, são os ministérios, é a bateria, é o teclado, e é tudo, menos o que é de fato igreja. E igreja somos nós, o corpo de Cristo, os membros que fazem parte desse corpo, que o cabeça é Cristo. Então temos que entender que a plantação de uma igreja, o início de uma igreja, a igreja que tem uma missão, somos nós. E sendo nós, todos nós temos uma missão. E que missão é essa? É a missão de levar luz às trevas. Eu acredito fielmente que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Em Isaías 9, no versículo 2, quando diz: e um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz é Jesus Cristo. A gente acabou de passar pelo Natal, a gente viu muito isso. Eu acredito que essa palavra se renova, e existem povos, pessoas que ainda andam nas trevas.
E a missão da igreja é levar essa luz, e a luz de Cristo é o próprio Evangelho. Quando você prega o Evangelho, quando você faz discípulos, a gente vai ver isso daqui a pouco, você está cumprindo essa missão. Eu já peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós leremos do versículo 16 ao 20. É um texto bem conhecido, inclusive o pastor Alberto fez referência sobre ele hoje pela manhã, mas o texto que fala da grande comissão, da grande missão da igreja, do povo de Deus. Eu vou querer que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto. A gente vai passear em outros textos, mas no final a gente volta para ele, eu prometo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Baixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua presença entre nós. Muito obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar. Eu te louvo, te agradeço porque o Senhor já tem falado conosco e falará ainda mais. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nada venha de mim, mas venha do teu santo trono de graça, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, resumindo, eu poderia dizer que se existe uma igreja, essa igreja tem uma missão, e a missão da igreja é pregar o Evangelho, é fazer discípulos, porque existem pessoas que caminham nas trevas, e toda a igreja do mundo, seja ela na Lagoa do Araçá, seja ela ali a Mosaico, seja essa igreja aqui, seja a igreja do pastor Herbert está plantando, a igreja viva, ali em Piedade, seja uma igreja lá na Mauritânia, que se Deus quiser estarei indo em setembro lá, um contexto que a gente conheceu de igreja no deserto, a pessoa anda de camelo durante 8 horas de camelo, vai para o meio do deserto, lá tem um buraco, irmã Deise, a pessoa entra nesse buraco através de uma escada, e lá naquele buraco existe lá um culto. Então, se Deus assim permitir, meu chefe deixar, eu vou para lá em setembro. Então, meus irmãos, até aquela igreja na Mauritânia, com 4, 5 irmãos dentro de um buraco no meio do deserto, ela também tem uma missão que é levar a luz do Evangelho. Só que, infelizmente, muitas vezes isso não acontece, porque quando a gente vê o contexto do tamanho do que é a missão, a gente fica se perguntando muitas vezes, será que essa missão é uma missão possível? Será que é possível cumprir esse ide e fazer discípulo em todas as nações? Quando a gente pensa nisso e surge uma interrogação na nossa cabeça, será que de fato isso pode acontecer? A gente pode pegar um grande exemplo da Bíblia, que está em Atos capítulo 1, versículo 15. Quando ali Pedro, reunido com alguns irmãos, eles começando a orar, eles foram escolher um outro apóstolo, para completar o colegiado apostólico. E ali naquele texto diz que existia ali naquele momento cerca de 120 irmãos. Esse texto é um texto histórico porque é a primeira vez que na palavra do Senhor aparece essa questão de chamar os discípulos, aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, de irmãos. É a primeira vez que aparece. Segundo, que os historiadores dizem que aquele pequeno grupo grande, um pequeno grupo de 120 pessoas, mais ou menos o tamanho da Lagoa do Araçá hoje, da igreja da gente, foi o grupo que começou a cumprir a missão, ao ponto de que, não sei se dá para passar, ainda tem mais 2 slides, isso, não, o próximo, ao ponto que todo o Império Romano foi impactado pelo Evangelho. E aí você, quando imagina o Império Romano sendo impactado pelo Evangelho, através daqueles, inicialmente, 120 discípulos, você entende que é o norte da África,
ali parte do Oriente Médio, da Ásia e boa parte da Europa, se não quase que a totalidade da Europa. Sendo evangelizado, que inicialmente foi um grupo de 120 pessoas que entenderam que a missão tinha que ser cumprida e colocaram o Espírito Santo à frente para fazer tudo isso. Quando a gente analisa, por exemplo, o maior império da antiguidade, que foi o Império Romano, o tamanho e a quantidade de pessoas, a gente analisa que sim, a nossa missão é uma missão possível. Porque o Império Romano, a totalidade dele, geograficamente, a dimensão, era de 4.400.000 quilômetros quadrados. Existia ali 56 milhões de pessoas. E quando você sai do capítulo 1 de Atos e passa para o capítulo 17, 17:6, quando os irmãos são ali presos e levados às autoridades e dizem assim, olha, aqueles que têm bagunçado, alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Ou seja, aquele grupo, no capítulo 1 de 120, 24 anos depois, eles são conhecidos como os que têm alvoroçado o mundo conhecido da época. Quando a gente analisa a nossa missão, e se a gente colocar aqui a nossa missão como sendo Recife, a gente vê que em comparação ao grande Império Romano não é nada. Recife tem 215 mil quilômetros quadrados, em comparação ao Império Romano de 4.400.000. Não chega a 2 milhões de pessoas. Não chega a 2 milhões de pessoas em comparação a 56 milhões de pessoas da época. Imaginar que a nossa igreja tem em torno de 1.600 membros, 1.200 membros, é entender que geograficamente Recife é 20 vezes menor do que o Império Romano. E a nossa igreja é 10 vezes maior do que aquele grupo de irmãos que estavam ali reunidos. Se diante de alguns dados como este, por que é que, de fato, a missão não está sendo cumprida? Me parece que existe um sentimento de acomodação entre nós. Me parece que algumas desculpas que a gente escuta durante os anos, e acredito que o pastor Alberto deve escutar mais, por ter mais experiência e mais tempo de ministério, parece que sempre está na boca dos irmãos e na minha também. Como, por exemplo, mas eu vou ao culto todo domingo eu estou lá. Não, olha, eu não tenho me envolvido muito na missão, mas eu sou um dizimista fiel. Não, para que eu vou me envolver na missão se tem tantos pastores, líderes de pequenos grupos? Eu sou muito, mas muito limitado, eu não tenho condições de estar falando do Evangelho, apresentando essa luz. Deixa isso aí para os pastores que foram para o seminário, para os líderes. E existe uma desculpa que, infelizmente, tem tomado conta das igrejas, que é, já existe muita gente envolvida. Já existe muita gente envolvida. E, meus irmãos, isso é uma falha, porque a missão é nossa, não é apenas de algumas pessoas, é de todos nós. E esse sentimento de acomodação tem tomado conta de tantas igrejas, porque hoje nós somos 60 milhões de pessoas que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E infelizmente, como diz o pastor Neil Barreto, a gente não está ainda nem fazendo cosquinha no Brasil. Tanta coisa ruim acontecendo por falta de luz, por pessoas andando nas trevas. Quando fala nessa questão de acomodação, eu gosto muito de uma história que se encontra em 1 Samuel capítulo 17, que é a história bem conhecida de Davi e Golias. Davi era alguém que ele não precisava se envolver na missão. Naquela batalha que iria ser travada ali entre o povo de Deus e os filisteus, ele não precisava. Ele estava isento, ele estava livre, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque ele era o mais novo da sua casa, e por lei, na época, ele estava livre de participar do exército do rei.
Então só por isso ele poderia ficar na sua casa, tranquilo, esperando a guerra ali se desenvolver. Um outro motivo é que um pouco antes do capítulo 17, a gente observa que Davi, ele é convidado a trabalhar ali no palácio, tocando um instrumento por conta de uns problemas que Saul estava passando. E ali Saul oficialmente pede ao pai para que ele trabalhe no palácio, trabalhe para Saul. Então ele tinha dois motivos. Primeiro, porque ele era um funcionário lá do palácio, então ele não iria para a guerra, ele tornou-se escudeiro do rei. E segundo, porque ele era o mais novo. Porém, quando a gente vai ver o desenrolar, o desenvolver da história, a gente vê que Davi, quando chegou lá naquele momento que viu aquela situação, ele claramente, ele chega para o rei, e 1 Samuel 17, no versículo 32, ele diz assim: ó rei, o teu servo irá e lutará contra esse gigante. Aquele menino, ele chega e diz assim: olha, o meu povo está numa batalha, o meu povo tem uma missão que é destruir o inimigo, eu não posso estar aqui, eu vou participar, o teu servo vai lutar, o teu servo vai se envolver. E a gente sabe a história que ele conseguiu derrubar e vencer ali o gigante. Essa acomodação que existe torna-se uma desobediência. Quando eu fico acomodado só no banco, achando que o que eu estou fazendo está cumprindo a missão e não me envolvendo na obra, isso torna-se uma desobediência ao fazer discípulos não só aqui dentro das quatro paredes, nos ministérios, mas lá fora também. E quando a gente fala de desobediência, é algo muito sério, meus irmãos. Porque o nosso Deus, Ele nos deu uma ordem, que é pregar o Evangelho, é fazer discípulos. E aí quando nós estudamos, por exemplo, ainda em 1 Samuel, só que no capítulo 15, chega um momento que Deus, Ele tira o reinado de Saul, por conta, sabe de quê? Desobediência. O Espírito do Senhor, Ele atuava na vida de Saul, e a partir daquele momento ele saiu da vida dele. Ele se retirou, o Espírito Santo se retirou da vida de Saul por conta de desobediência. Deus chega para Saul e diz assim: olha, você tem uma missão, e a sua missão é destruir esse povo, um povo que ia batalhar lá com ele. E ele disse assim: ó, destrua tudo, todos os homens, mulheres, idosos, crianças, animais, tudo. E aí Saul, ele destrói parte do povo, mas poupa a vida do rei, e ainda poupa a vida de alguns bois, de alguns animais. Quando Samuel chega e diz assim: olha, e aí? Aí eles não cumpriram a missão cumprida. Samuel disse: por que eu estou ouvindo o barulho de animal? E aí sabe o que Saul diz? Não, foi os soldados, foi o povo que guardou os animais para oferecer ao Senhor. Sabe o que é que Samuel fala? Samuel, ele olha para Saul, e 1 Samuel 15, versículo 22 diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da doutrina. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor irá te rejeitar. Uma ordem: destrua. Ele poupou, e o Senhor rejeitou ele. Uma ordem: faça discípulos. Eu não faço. Qual é a consequência? Qual é a consequência da minha desobediência? Qual é a consequência do meu não envolvimento? Qual é a consequência que eu vou pagar tudo isso? Voltando agora para o texto que nós lemos, nós observamos que em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, a palavra do Senhor diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. A missão que Jesus Cristo deu para o seu povo
Ele deu essa missão, mas também ele revestiu o seu povo com autoridade. Ele não disse, ó, só vá. Antes disso, ele disse, olha, foi-me dado toda a autoridade. Nós estamos sob a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Em 1 João 4,4, diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em outro texto também, Romanos 8,37, diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é baseado nessa fé, é baseado nisso que é revelado através do texto bíblico, que eu e você temos que avançar e cumprir a missão. Porque se existe igreja, não existe só para que aconteça como um clube, que eu passe a semana toda no trabalho ou com meus afazeres na faculdade, e no final de semana eu vou me reunir com o pessoal porque é muito legal, porque tem um ar-condicionado, porque tem um data show legal, uma banda, Paulinho detona aqui no violão, e é bem legal, depois tem a turma sai para comer pizza, sushi, esse negócio todo. Pessoal, meus irmãos, ser igreja é entender que nós passamos a semana em missão. De um jeito ou de outro, em um lugar ou em outro, nós estamos cumprindo essa missão. Porém, essa missão é uma missão espiritual. Porque não ache que cumprir essa missão vai ser algo tranquilo, no sentido de você não sofrer batalhas espirituais. É uma guerra espiritual. Porém, o Senhor Jesus Cristo disse, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Ele continua no versículo 19, vão e façam discípulos, vão e ganhem o mundo. E meus irmãos, fazer discípulos, se é a missão da igreja, não é apenas entregar um folheto, como acontece em campanha política. Fazer discípulos é se envolver com as pessoas, nos envolvermos com elas, é sabermos como elas estão, quais são seus medos, quais são seus desafios, quais são suas lutas, quais são seus sonhos para esse ano, é acompanhar, é orar com ela, é orar por ela. Cumprir a missão de fazer discípulo é ter um relacionamento tão intenso e tão íntimo, que aquela pessoa, ela vai começar a enxergar em você a luz que Jesus Cristo trouxe para esse mundo. Porque quando ela passar por qualquer problema, a primeira pessoa que vai vir na cabeça dela sou eu e é você. Esse relacionamento necessita de um envolvimento, e aí eu queria dividir esse envolvimento em duas questões, porque se nós somos um exército, todos nós estamos sujeitos a batalhas espirituais, e muitas vezes vamos encontrar irmãos caídos, prostrados. E a nossa função, enquanto corpo de Cristo, é dar a mão àquela pessoa e levantar ela. Então, o envolvimento, o relacionamento não é só com as pessoas que estão no mundo necessitando ouvir de Cristo, mas também um fortalecimento da igreja. Sabe, meus irmãos, existem momentos na minha e na sua vida, eu tenho certeza, que são momentos difíceis, que você vai procurar todos os lados para uma saída e você não vai encontrar. E aí muitas vezes a angústia vai apertar seu peito, aquela dor que você não sabe de onde vem, vai apertar seu peito de uma maneira tão forte, que você vai tentar fugir de qualquer jeito e não consegue, porque é uma batalha espiritual, é um problema que surgiu na família, é alguma coisa no trabalho, que talvez você vai perder seu emprego, e você tem toda uma família para alimentar, o medo toma conta de você, o fim de um relacionamento, a prova que você estudou a vida toda para fazer e não sabe se vai passar, e vão existir momentos que só vai ter você e Deus, e aí você vai necessitar de um irmão do lado para lhe fortalecer com fé, através da oração. É por isso que o exército do Senhor está unido, é por isso que depois de Atos, no versículo 17, no versículo 15, quando o autor ali, Lucas, diz assim, existia com Pedro cerca de 120 irmãos, porque eram irmãos mesmo. Se você tiver um irmão e seu irmão estiver passando por um problema, por mais que você tenha problemas com o seu irmão, você vai ajudar, porque o problema dele é o seu problema, a dor dele é a sua dor. E sabe como é precioso ter um irmão que ora por você,
que lhe ajuda em oração. Que você muitas vezes não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. E aquela pessoa, ela tira de dentro dela palavras que só o Espírito Santo pode dar, para fortalecer a sua fé. E dizer que independentemente de qualquer problema, você vai conseguir vencer aquilo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós precisamos ter irmãos assim. E nós precisamos ter pessoas assim na nossa vida, irmã Deise. Como a senhora orou por mim nessas últimas semanas. Sabe? Muitas vezes nós nos encontramos em algumas batalhas que só Deus e algum irmão na fé da gente sabe. Às vezes a foto do Instagram está você ali sorrindo, mas o seu coração está partido. Só quem perdeu uma mãe em véspera do seu aniversário sabe. Só quem depois de 20, 30 anos de casamento tem seu casamento ali acabado sabe. Só quem perdeu um filho sabe. Existem dores que vão tomar conta de nós e tudo isso faz parte da nossa vida. Mas independentemente de qualquer coisa, a missão tem que continuar. E esse envolvimento e esse relacionamento que nós desenvolvemos com as pessoas de fora tem que ser ainda mais forte com as pessoas de dentro. Eu tenho que me importar com as pessoas, eu tenho que saber o porquê é que ela está assim. É meu irmão. E aí, muitos de nós, muitas vezes, estamos no meio de uma multidão e estamos nos sentindo sozinhos. E sabe o que é que o inimigo vai falar no nosso ouvido? É que de fato, nós estamos sós. Quem assistiu o filme Star Wars, eu não vou dar spoiler, mas tem uma frase bem interessante que uma pessoa fala, ela diz assim, olha, o inimigo começa a vencer quando te convence que você está sozinho. E isso é uma verdade. Na sua cabeça, na batalha espiritual que existe muitas vezes dentro da sua cabeça, na sua mente, ele vai tentar lhe convencer de que você está sozinho. E meus irmãos, o cumprir a missão e o fazer discípulo não é só falando, não é só se envolvendo e estando do lado das pessoas, é também entendendo que as pessoas estão nos observando em todos os momentos. A minha e a sua atitude pode ser a menor que for, mas as pessoas estão observando, elas estão te olhando. E aí quando você tem aquela atitude para tomar na frente das pessoas, as pessoas estão te observando, você acha que não, e aí você toma uma atitude correta, e aí depois toma outra atitude correta. No mundo em que prega muita coisa errada, você começa a ter suscetíveis atitudes corretas, e aí as pessoas começam a entender que existe algo diferente em você, e as pessoas observam. Eu prometi, lá na igreja, lá na Goa, que eu não ia contar esse testemunho aqui. É um pequeno testemunho, porque eu vou passar um pouco de vergonha, mas não tem problema, é pela missão. Há um tempo atrás eu comecei a sentir algumas dores, e eu tenho um problema no joelho que eu faço uma fisioterapia, uma musculação para me ajudar. E eu fui numa academia aqui perto, pastor Alberto, e nessa academia tinha um combo lá que eu tinha direito à piscina tal, e tinha direito também a uma sauna, né, fica quentinho lá tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ir, e aí pobre, quando vai para um lugar assim, né, e todo dia eu estava na sauna, Aí teve uma senhora que chegou para mim assim e disse, meu filho, eu observo que todo dia você vem para cá. Eu disse ela disse assim, olha, cuidado, porque com a sauna assim muito quente, seu cabelo vai começar a cair, você vai ficar careca, igual seu pastor Alberto, né? Vai ficar carequinha. Eu disse, e agora, se não faça o seguinte, compre um creme lá, um hidratante, você compra, você passa, você vem para a sauna, e aí de boa, pastor Herbert. E aí eu fiz isso, fui no shopping escondido, né? Ali, comprei um hidratante e comecei a usar. 6 meses depois, eu estava lá
me preparando lá na piscina e tal, e eu vi que um jovem, que eu nunca tinha visto, ele chegou com a bolsa, tirou a bolsa, aí ele tirou o óculos, o relógio, de dentro da bolsa ele tirou um creme, igual o meu, um Pantene, tem até a marca. E aí ele botou lá, botou na cabeça e entrou. Quando ele saiu, aí eu cheguei para ele assim, fiz, cara, que legal, não conhecia, né? Aí eu cheguei, cara, que legal. Aí ele, o que foi? Eu disse, não, é porque você usou um creme para entrar aí na sauna, é bom, protege o cabelo e tal. Eu uso. Sabe o que ele disse? Eu sei. Eu disse, como? Ele disse, há mais ou menos uns 6 meses, eu vi que você chegou, abriu a bolsa, pregou um creme, molhou o cabelo, colocou o creme e entrou. E aí eu cheguei em casa, falei para minha noiva, a minha noiva disse, não, é para proteger. Aí o que foi que eu fiz? Eu comprei, ela comprou, meu irmão comprou, meu pai e minha mãe. E agora todo mundo vai para a academia já com kit. E no kit tem o quê? Tem um creme. Sabe o que eu tiro de lição, meus irmãos? É que eu não disse uma palavra. Mas aquele jovem observou a minha atitude e a atitude dele replicou ao ponto da família estar usando. Eu fico pensando se nós tivéssemos esse tipo de atitude, atitudes corretas, atitudes certas, em outras áreas das nossas vidas, ao ponto das pessoas observarem, entenderem que aquilo é algo bom para a vida dela e começarem a replicar. Era isso que acontecia na igreja primitiva. É por isso que 120 irmãos abalaram o mundo conhecido da época, do Império Romano, por conta de que eles tinham atitudes de amor. Eles se importavam uns com os outros, eles dividiam o que tinham e não era algo normal. Então as pessoas começavam a entender que aquilo era algo bom para a vida deles. E começaram a entender que Jesus Cristo era a luz que tinha vindo a este mundo. O cumprir a missão, eu queria que você olhasse no versículo 20. Porque diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aí fecha com chave de ouro dizendo, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe por que a igreja existe? Sabe por que nós existimos enquanto igreja? Porque enquanto existia uma igreja que cumpra a missão, Jesus Cristo sempre estará com ela. Sabe por que essa palavra aqui existe? E por mais que tenha sido perseguida para ser destruída, ainda persevera, porque é a palavra do Senhor, é isso que nós pregamos. A igreja do Senhor existe porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja essa igreja aqui, que você confortavelmente sai da sua casa, com a Bíblia embaixo do braço e vem cultuar o Senhor e volta, seja uma igreja perseguida no deserto, dentro de um buraco, que as pessoas têm que caminhar de camelo 8 horas para cultuar o Senhor. Aquela igreja lá continuará existindo. Essa igreja aqui continuará existindo. A igreja da Lagoa continuará existindo. Outras igrejas, pastor Alberto, que a gente vai plantar, continuarão existindo. Porque é uma igreja que tem a missão no seu DNA. É uma igreja que Jesus Cristo está lá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei qual é a sua maior missão nesse ano 2020. Eu não sei. Mas eu queria te convidar a entender que essa missão de pregar o Evangelho, ela tem um porquê. Que a teologia diz que é o ponto final de toda a missão do Evangelho. Que é glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos louvar nesse momento, eu queria que a igreja se colocasse de pé. E enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, entenda que essa missão não é só uma missão do pastor Miguel, do pastor Alberto, do pastor Júlio, dos líderes de pequeno grupo. Essa é uma missão de todos nós. E essa missão tem um porquê. Que as pessoas saiam das trevas e venham para a maravilhosa luz. E vindo para a maravilhosa luz, irão exaltar o nome do Senhor.
Tem uma parte dessa música que diz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela tua obra em nossa vida. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que existirá um momento que uma grande multidão estará diante do Senhor, engrandecendo o nome dEle. Com certeza todos nós estaremos lá, eu creio nisso, todos nós. Mas a pergunta que fica é: será que nós estamos cumprindo a missão ao ponto de parte daquela multidão que estará lá ter conhecido Jesus Cristo através da minha e da sua vida? Será que um dia alguém que nesse momento está num bar, neste momento, ou numa esquina se prostituindo, ou agora numa cama de motel traindo a sua esposa ou seu esposo, será que através das nossas vidas, pessoas como elas, que necessitam conhecer Jesus Cristo, terão a oportunidade de cantar isso que a gente acabou de cantar? Que o Senhor Jesus Cristo fez uma grande obra na vida dela, assim como fez na minha e fez na sua. Meus irmãos, se não fosse Cristo na minha vida, podia ser que eu nem estivesse aqui falando para vocês. Mas nosso Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que um dia alguém que fazia parte do corpo de Cristo, de uma igreja, falou de Jesus Cristo para mim. E naquele momento as trevas que existiam parece que foram dissipadas porque a luz do Senhor entrou no meu coração. E eu tenho certeza que se pudéssemos dar um pequeno testemunho aqui esta noite de como conhecemos essa luz, Jesus Cristo, muitas e muitas vidas vão dizer que foi através de alguém, de alguma igreja, que falou de Cristo para ela. Baixa a tua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra esta noite. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, porque estamos aqui enquanto teus servos, teus filhos, dizendo que queremos participar dessa missão e que 2020 será um ano diferente para todos nós, porque se em 2019 nós não falamos do teu amor, se em 2019 nossas atitudes não demonstraram o teu amor, essa luz que em 2020 será diferente, porque vidas sairão, ó Pai, que estão caminhando para o inferno, sairão desse caminho e virão por um caminho de luz. Pai, eu não posso estar em todos os lugares, mas aqui existe um povo que quando terminar este culto de louvor e adoração ao Senhor, eles sairão por essas portas e durante os próximos dias estarão entrando em repartições públicas, em condomínios, em bancos. Pai, que essa palavra tua esteja latente, sempre batendo forte no nosso coração, para que onde estivermos possamos falar que só Jesus Cristo salva. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podem sentar.